Irmãos, graça e paz. Nós estamos tratando e vamos voltar a tratar, começamos hoje pela manhã, sobre o tema o Reino de Deus e as suas implicações para a vida cristã. Esse é o tema do nosso retiro. Qual o tema mesmo? O Reino de Deus e as suas implicações para a vida cristã. Hoje pela manhã nós vimos um pouco sobre a importância do conceito de Reino de Deus para a igreja hoje, e nós vimos que pelo menos 3 razões são fundamentais para se tratar esse assunto do Reino de Deus. Primeiro, nós falamos a respeito do secularismo dos nossos dias, essa visão profundamente humanista da história, que vê a história cíclica, centrada no homem, e que percebe Deus como sendo uma espécie de mazela a ser expurgada dos homens da história. Nós falamos a respeito disso. Vimos também que esse assunto é importante porque é o tema central da pregação de Jesus Cristo. A Bíblia descreve Jesus como sendo aquele que começa o seu evangelho exatamente falando a respeito do reino. João Batista também prega, o reino está próximo, e Jesus então traz também essa mesma mensagem: arrependei-vos, porque o reino está próximo. E Mateus nos diz que Jesus então sai pregando, como nós vimos pela manhã, o evangelho do reino. Portanto, esse é um tema central na própria pregação do Senhor Jesus Cristo. E nós falamos que a não compreensão do conceito de reino de Deus pode implicar, e tem implicado, na própria falta de compreensão da natureza e essência do Evangelho. E nós vimos também outra razão importante de estudarmos esse assunto, é a pobreza teológica do conceito de reino de Deus em nossos dias. E eu falei um pouco do decisionismo pietista. Nós falamos também hoje pela manhã que esse assunto, o reino de Deus, deve ser visto através de um arcabouço maior, ou seja, através de 3 temas que são centrais em toda a Bíblia. Quais são esses 3 temas centrais na Bíblia? Reino, aliança e mediador. Então esses 3 temas, eles são fundamentais durante toda a história da redenção, e toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, traz essa temática como se fosse 3 cordões entrelaçados que desenvolvem essa temática do reino, do mediador e da aliança. Nós vimos que toda a história da redenção começa lá no Éden, Deus, com Adão e Eva, com o seu povo em um lugar, Deus governando sobre eles, e toda a história da redenção termina em Apocalipse, Deus em um lugar com o seu povo governando sobre eles. Então toda a história da redenção mostra que a Bíblia e toda a história da humanidade deve ser vista à luz de uma meta-história, de uma história maior que foi planejada por Deus. E aí eu mostrei esses gráficos para vocês, eu quero voltar a explicar um pouco mais. Então, quando você olha para a história da humanidade, você precisa compreender toda a história da humanidade como sendo a história desse reino de Deus, que tem a ver com o governo de Deus e com o reinado de Deus sobre todas as coisas. Então, se você pensar antes da criação, nós falamos hoje pela manhã, você tem toda a eternidade, onde Deus lá na eternidade está vivendo em perfeita harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse Deus eterno, então, decide um dia criar. E quando o Senhor Jesus voltar, vai haver também uma eternidade sem pecado, onde o povo de Deus vai viver com Deus para todo sempre. Então, que essa história como nós conhecemos hoje, desde a criação do homem até a segunda vinda do Senhor Jesus, essa história, ela não apenas está dentro da história maior, que é a história de Deus, esse Deus glorioso que governa acima de todas as coisas, mas essa história também ela teve um começo e vai ter um fim. Essa história humana, como nós a conhecemos, ela vai ter um fim, e esse fim, essa nova realidade será no retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu coloquei a ideia de eternidade para trás e eternidade para frente. Então, nós vimos que a história da Bíblia
ela está centrada em 4 grandes aspectos do reino de Deus que narram essa história da redenção. Quais são esses 4 aspectos? Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. E quarto, consumação. Então toda a história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é visto dentro desse arcabouço. Ou seja, um Deus que decide criar, e nós vemos isso, aonde é que a gente vê isso? Nós vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 25, quando Deus faz uma aliança com o homem, a aliança da criação ou a aliança das obras. E eu expliquei por que Deus se relaciona com uma aliança. Porque Deus é um ser intrinsecamente que vive em comunhão com Ele mesmo. Então a ideia de Deus criar o homem em uma aliança não é um conceito abstrato na mente de Deus. É que o ser de Deus é um ser que vive em comunhão dele mesmo e cria então Adão e Eva para viverem em aliança com Deus. Segundo momento nós temos a queda, que vai de Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 14, que é quando o homem peca, morre espiritualmente, se afasta de Deus. E aí em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vimos que tem um texto glorioso, onde Deus faz a promessa de quem? O que é que Deus promete em Gênesis 3,15? O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, mas teria o seu calcanhar ferido. Então, de Gênesis capítulo 3, versículo 15, até Apocalipse, o final, nós temos o quê? Nós temos a história da redenção, ou a história da salvação. Uma história que vai ser marcada essencialmente por sangue. Não há redenção, não há resgate sem sangue. Sem sangue não há remissão. O autor dos Hebreus diz isso. E é por isso que toda essa história da redenção será marcada por sangue. Mas dentro dessa história da redenção, ou essa história da redenção, vai surgir uma figura fundamental, que é a figura que eu expliquei do mediador. E o que o mediador faz? O mediador aproxima partes que são profundamente antagônicas. Depois do pecado você tem um Deus santo e agora você tem um homem pecador. O mediador é aquele que vai aproximar Deus desse pecador e vai aproximar um pecador desse Deus. E isso, esse mediador, obviamente, será o próprio Filho de Deus prometido que vem salvar e resgatar o seu povo. E nós vimos que toda essa história da redenção, ela não acontece como sendo um plano B de Deus depois da queda do homem. Não, toda essa história da redenção estava lá no plano de Deus, no decreto de Deus. Deus diz: eu vou criar o mundo, o homem vai cair, da massa dos caídos eu vou escolher um povo, meu filho vai vir morrer por eles, vai ter a história da redenção e vai ter a consumação. Então toda essa história que caminha para um propósito surgiu na mente perfeita e gloriosa de Deus. Então como é que essa história da redenção se desdobra? Okay? Essa história da redenção, em Gênesis 3,15, nós vamos começar um momento importante, que é a aliança da graça. Isso significa que o homem morto em delito e pecados não pode mais se voltar para Deus. Todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Então por que a gente chama aliança da graça e não de obras, o pacto das obras e pacto da graça, como diz a nossa confissão de fé? Porque o homem agora, nesse estado decaído, não há nenhuma obra de justiça. Ele não consegue mais buscar a Deus e fazer aquilo que o primeiro Adão fez. E é por isso que Deus graciosamente agora entra em aliança com pecadores. E essa aliança que Deus faz com pecadores é o que nós chamamos de aliança da graça. E a aliança tem a ideia de comunhão. E como é que funciona isso? Deus inicia essa aliança, não é o homem que busca Deus, o homem está morto, mas Deus então inicia essa aliança e sela essa aliança sempre com sangue. A ideia do sangue é muito importante porque representa esse antagonismo. De um lado a Deus santo, do outro homem pecador, e ali tem o sangue derramado. E aquele sangue derramado implicava que aquele pecador deveria ter o seu sangue derramado, mas Deus misericordiosamente está proporcionando o substituto que vai pagar o seu preço. Então a história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é o desenrolar dessa gloriosa história da redenção
que vai se desenvolvendo através de alianças. Ainda que nós falemos apenas em uma única aliança em Cristo, essa única aliança vai se desdobrando. E a primeira aliança que nós vamos encontrar nas Escrituras é a aliança da preservação. Vamos ler o texto que está aí, Gênesis capítulo 9. Eu não vou ler todos os versos. É uma aliança que Deus faz com Noé. Gênesis capítulo 9. Vamos ler do versículo 8. Em diante, diz assim: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, assim as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. E aí nós temos esse momento onde Deus então estabelece essa gloriosa aliança. Observe que antes disso, Noé levanta um altar e adora a Deus. Então é dentro desse contexto que nós temos a aliança da preservação. Por que uma aliança da preservação? Observe que a ideia não é apenas de Deus unir a humanidade, mas para que essa história da redenção se desenvolvesse nesse mundo, Deus ele é tão santo que ele precisava fazer uma aliança para que essa terra fosse preservada, senão Deus já a teria destruído. Então a ideia da aliança da preservação, e é por isso que nós temos a ideia do arco como símbolo dessa aliança, onde o arco, você já observou o arco-íris? O arco-íris ele está apontado para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo? O arco-íris. Você vê um arco colorido apontando para cima. Ou seja, esse arco-íris mostra que agora Deus mesmo se interpõe com a aliança, e agora Deus mesmo se compromete. A ideia de arco, a ideia é muito clara nas Escrituras, a ideia de guerra, a ideia de ser bélico, de destruir o seu inimigo. Mas agora esse arco não se volta mais para a humanidade, para o homem, e Deus então coloca esse arco como sinal de que Ele vai preservar a terra. A terra será preservada. Por que a terra vai ser preservada? Para que a história da redenção ocorra nesse mundo criado. Se assim não fosse, Deus já teria destruído esse mundo. E às vezes nós nos perguntamos: por que Deus não destrói essa humanidade? Por que Deus não já fez isso? Bom, uma das razões é porque Jesus não voltou, mas uma razão muito clara é exatamente a aliança da preservação. Então essa aliança da preservação, ela não tem essencialmente um caráter salvífico, em Deus ainda chamando um povo, ainda que Abraão venha de Noé. Nós já vemos em Gênesis, e é por isso que quando você chega no capítulo 4 de Gênesis, você vai ver duas descendências. A descendência dos filhos de Adão, em Sete, que servem a Deus, e a descendência de Caim. Então, a partir de Gênesis começa a antítese que Gênesis 3,15 promete, dos filhos das trevas e dos filhos da luz. É a antítese. E essa antítese então avança ao longo da história, até que chega um momento na história da humanidade onde praticamente as trevas dominaram tudo, onde o povo de Deus se resumiu a apenas uma família. Veja a impiedade, como a gente fala impiedade nos nossos dias. Imagina a impiedade daqueles dias. E Deus então, através daquele ato de juízo, destrói aqueles que eram ímpios, mas ao mesmo tempo faz aquela aliança da preservação. A segunda aliança que nós vemos nas Escrituras, em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, é a aliança que Deus faz com Abraão. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 15.
Gênesis capítulo 15. O segundo momento importante onde Deus faz essa aliança. Eu não vou ler todo o texto, do versículo 12 em diante, mas assim, ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Agora veja, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então aí Deus então sela essa aliança. E esse texto onde Deus faz a aliança da promessa é interessante, porque de um lado você tem Deus pede que Abraão prepare uma cerimônia de aliança, como era comum naquela época. Jeremias inclusive vai falar isso: e cortava as partes dos animais voltadas uns para os outros, e as duas pessoas então passavam no meio daqueles animais. Esse era o ritual onde se selava uma aliança. E qual era a ideia? De matar os animais e colocar um de frente para o outro, e a pessoa que entrava em aliança passava comigo. É que se uma das partes fosse infiel à aliança, ela deveria ser morta. Mas Deus aqui graciosamente não permite que Abraão passe entre os pedaços, e Deus sozinho então passa por entre os pedaços, para mostrar que Ele mesmo ia garantir a sua aliança. E é por isso que Ele não permite que Abraão passe. Então Deus, mais à frente nós vamos ver isso, Deus ele jura por si mesmo. Deus ele se compromete com si mesmo que Ele será fiel a essa promessa. E qual era a promessa que Ele faz a Abraão? A ideia de uma terra. Então toda a história bíblica vai começando a ideia: Deus, um rei, com um povo em um lugar que vive sob o governo de Deus, lá no Éden. Agora Deus prepara o palco da história da redenção, toda a terra onde Ele vai desenvolver essa história da redenção. E agora Deus começa o seu plano redentivo Ele começa a se desenhar esse plano. Como? Deus chamando Abraão, um homem que era ímpio. Deus então se revela, salva, entra em aliança com ele. E agora Deus faz a promessa de uma terra. E por que uma terra? Deus com o seu povo em um lugar onde Deus tem autoridade sobre ele. Então, mais uma vez, nós vamos vendo essa ideia da terra se desenvolver no Antigo Testamento. E observe que Deus, inclusive, diz a Abraão: o povo, eles vão para o cativeiro, e depois eu vou tirar o povo, eles então vão voltar para aqui. Era a promessa de uma terra. E aí nós chegamos agora na aliança da lei. Nós vemos isso no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 11. A história então avança, a história bíblica avança, e aí nós chegamos em outro momento, onde Deus vai desdobrando esse plano da redenção. Agora Deus preserva a terra, Deus agora chama um homem para que ele e a sua descendência, Deus lhe dê uma terra. Deus em um lugar com o povo debaixo da autoridade de Deus. E agora nós chegamos aqui no livro de Êxodo capítulo 24. Aqui eu não vou ler todo o texto, vocês podem ler depois com calma, mas aqui é exatamente o momento onde Deus faz mais uma vez uma aliança com Moisés. E no capítulo 24, versículo 6 diz assim: Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacia, e outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos.
Aqui nós temos um momento importante onde Deus agora dá a lei. Deus já havia, através dos patriarcas, revelado muitas coisas ao seu povo, mas agora Deus revela de forma mais completa a lei e mais uma vez faz uma aliança selada com a lei, onde o povo se compromete que vai viver e vai obedecer a Deus. E quando Moisés tira o povo do deserto, aliás, do Egito, é interessante. Você vai ver que toda a disposição do tabernáculo implicava a ideia de um rei. O rei que está no meio, o tabernáculo estava no meio, todo de branco, tudo de ouro, e Deus então como rei estava literalmente governando o povo enquanto os leva para a terra prometida. E agora Deus dá leis, não apenas leis morais, mas leis civis, leis também cerimoniais com respeito ao culto. Cada detalhe do culto, cada detalhe da vida civil, cada detalhe da vida do povo é controlado por Deus como sendo um rei. Mais uma vez nós temos o que? Deus com o povo em um lugar, e esse povo está debaixo da autoridade devida. E aí nós temos o avanço, o povo então entra na terra prometida, e a história bíblica vai se desenvolvendo, e nós temos uma outra aliança agora que Deus faz com Davi. Nós vamos encontrar isso em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 17, que nós chamamos a aliança do reino. A aliança do reino. 2 Samuel, abra sua Bíblia. Alguns salmos também que falam dessa aliança. Em Samuel capítulo 7, versículo 12 a 17, diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Observa a ideia de um descendente no reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará de ti, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Essa foi a promessa. É interessante que esse texto, do versículo 14, é repetido em Hebreus. O autor dos Hebreus, no capítulo 1, abre sua Bíblia em Hebreus, vai aplicar esse texto e vai dizer que essas palavras jamais poderiam ter sido aplicadas a um descendente de Davi, porque essas palavras de um trono para sempre só podem ser aplicadas a Cristo. Abra aí Hebreus, por favor, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 5, onde ele vai citar os dois textos, primeiro do Salmo 2 e segundo Samuel 7, e ele então vai conectar esses dois textos, assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, aí ele vai citar o texto que nós lemos: eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. Então, o autor dos Hebreus, ao citar o texto de Samuel, ele está dizendo assim: essa promessa que Deus faz a Davi, ela só podia se concretizar em um reino messiânico eterno. Aquela promessa do Salmo 2, que fala de um rei que vai pedir, Deus vai colocar todas as nações debaixo do reino dele, do Salmo 2, aqui não podia estar falando de Davi. Aqui está falando do próprio Filho de Deus, do Messias eterno. Então aqui nessa aliança do reino, o que é que Deus promete? Um reino, um descendente de Davi que vai ser rei e que vai governar sobre todas as coisas. Um trono eterno. Um rei virá. Um rei vai encarnar. Um rei virá mesmo, da descendência de Davi. Mas não será comparado aos descendentes de Davi, porque o seu trono será eterno. Então, ao longo
da Bíblia, você vai vendo muitas profecias que vão, todas elas, elencar o Messias a esse reino. Ele virá da descendência de Davi, porque Deus fez uma aliança, Deus fez uma promessa com Davi. Então, quando você vai lendo a Bíblia, depois de Davi, você vai encontrar a última aliança, que é a nova aliança, que foi obviamente realizada com o Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28. Vamos lá, Mateus 26, 27 e 28. Jesus diz assim: a seguir tomou um cálice, tendo dado graça aos meus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então agora, quando Jesus vem, Jesus, ele vai dar significado a tudo isso que veio antes dele. Por quê? Em primeiro lugar, porque todas essas alianças eram sombra de algo mais glorioso que viria na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E toda essa história é interessante. Quando você vai ler os profetas, toda a linguagem de Deus, tudo que Deus faz, Ele faz com que a história de Cristo não apenas explique tudo que vem antes dele, mas Ele faz com que existam profundas conexões entre essa história que vem antes de Cristo e a história que vem depois de Cristo. Então, quando Jesus vem como Filho de Deus, eu começo a entender plenamente essa história da redenção. Então eu olho para a criação e o que eu vejo? Eu vejo que na criação, quando Deus diz assim, haja luz, nós cantamos Colossenses, Paulo diz que aquele poder que criou tudo era o próprio Cristo, a própria palavra de Cristo. Lá em Colossenses, quando Deus diz assim ao homem que ele deveria dominar sobre tudo, né? Deus, quando cria, pede como ter domínio sobre todas as coisas, nós vemos que esse domínio, na verdade, que a terra, a natureza, não foi criada para o homem, porque Paulo diz que tudo foi criado por meio dele, para quem? Para ele. Tudo que Deus faz é um presente do Pai ao Deus Filho. Então nós vamos começando a entender essa história. Se o primeiro Adão falha, o segundo Adão, lá em Mateus, vem, enfrenta Satanás, é tentado e vence. Então toda a história da redenção vai ter esse, por exemplo, toda a mensagem depois de Abraão é a ideia do descendente, descendente, descendente. O descendente da mulher. Jesus vem agora como filho de Abraão, descendente prometido, descendente de Davi, para restaurar toda essa terra que Deus estava preservando, mas que um dia precisa haver algo mais glorioso, novos céus e nova terra. Para cumprir a lei de forma perfeita, algo que nós não conseguimos fazer. Então, tudo que vem antes de Cristo, agora é entendido à luz da nova aliança que é instaurada com o Senhor Jesus. E essa nova aliança que é instaurada com o Senhor Jesus Cristo, ela tem duas características. Primeiro, existe o já, ou seja, na primeira vinda, Cristo então traz todas essas realidades gloriosas de eternidade, de salvação. O reino de Deus chega. Veja, Deus já governa sobre todas as coisas, mas agora o reino chega em glória, em majestade com a pessoa dentro de Cristo. Mas esse reino ainda não chegou em forma plena. É por isso que nós temos o já e o ainda não. Ou seja, existem muitas coisas que ainda vão acontecer. Essa história que nós conhecemos hoje, ela não continuará para sempre, porque quando o Senhor Jesus voltar, aí sim nós estaremos vivendo essa nova realidade da consumação do reino em seu estágio pleno e glorioso. Um novo Éden. O Éden foi perdido, mas na consumação um Éden mais glorioso será ganho na pessoa bendita de Cristo. Então toda a história da humanidade não há acasos. Existe um Deus que está governando todas as coisas. Então quando você estiver lendo a Bíblia, você precisa ter essa perspectiva. O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus nessa meta-história. Por que essa palavra meta?
Porque além dessa história, como eu e você, nós conhecemos a história dos homens do Brasil, a nossa história, existe uma história mais gloriosa que está sendo governada por Deus. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Em que momento dessa história nós estamos? Aliança da graça em Cristo, história da redenção. Mas em que momento? Em que aliança? Em que momento pactual nós estamos? A nova aliança, exatamente. No já ou no ainda não? No já e no ainda não. Estamos no já. Cristo já nos salvou, já temos promessas gloriosas, mas nem todas elas ainda foram concretizadas. Nós estamos vivendo esse momento. E como é que a Bíblia chama esse momento? Os autores do Novo Testamento chamam os últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias. Nós estamos no último momento. Por isso que o autor dos Hebreus diz assim: Deus falou de muitas formas aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. João também diz assim: filhinhos, há muitos anticristos. Saibam que já é a última hora. Nós já estamos vivendo nos últimos dias, iniciados com a vinda do Senhor Jesus. Estamos agora no já. Então essa história da Bíblia, quando vocês têm, o que é a história da Bíblia? É uma história soberana, de um Deus soberano que governa a história. Uma história que se desdobra em 4 momentos. Quais são? Criação, queda, redenção e consumação. Quais são os 4 momentos? Criação, queda, redenção e consumação. Muito bem. E Deus então de forma gloriosa vai se revelando ao longo dessa história. É uma história onde Deus se revela de forma condicionada. O que é que significa? Que Deus, Ele se condiciona a nossa forma de entendê-lo depois do pecado. Deus se revela de uma forma que nós possamos entendê-lo. E é por isso que nós vamos encontrar na Bíblia vários antropomorfismos, como a mão de Deus, os olhos de Deus, antropopatismos. Deus se entristeceu, entristecendo do Espírito Santo. Como é que nós podíamos entender Deus se Ele não se acomodasse à nossa forma de pensar? Então Deus faz isso, Ele se acomoda. Deus faz, Calvin diz, é como se Deus fosse aquele professor que pega o seu filho e vai ensinar conceitos difíceis que o seu filho não sabe. Realidades gloriosas. Então Deus, Ele se condiciona a nossa linguagem, a nossa forma de entender na Bíblia. Essa revelação é o que? Progressiva. Observe que a história está indo para um rumo, a progresso nessa redenção. Essa história também ela é pactual, ou seja, pacto é aliança. A aliança está centrada em tudo. É uma história também cristológica. Cristo está em cada momento dessa história. É uma história orgânica. O que é que significa isso? Que isso vai crescendo na história. Às vezes nós podemos até não perceber esse governo de Deus, mas tudo isso está crescendo como uma árvore. É por isso que Jesus certa vez disse assim: o reino de Deus é como uma semente que você lança e ele vai crescendo e de repente é uma árvore frondosa. Tudo está acontecendo na história da humanidade. Tudo. Essa é uma história também escatológica. O que é que significa isso? Em cada momento Deus está apontando para o final. Às vezes a gente pensa em escatologia. Vamos estudar escatologia. Aí o que é que a gente pensa primeiro? O pastor vai falar sobre a volta de Cristo. Mas o que é escatologia? Olha aqui. Onde é que vocês enxergam escatologia aqui? A primeira promessa escatológica. Onde é que está aqui? Gênesis 3,15. E Abraão? Deus faz uma promessa escatológica a ele. Eu vou te dar descendência. Não é? A Davi, um trono para sempre. Toda a história da Bíblia é escatológica. Tudo isso é escatologia. E é uma história, obviamente, preservada. Deus quer que essa história seja registrada nas Escrituras. Então, o que é que você vê aí? Que é uma história orgânica de um rei.
Vocês acham que se Deus não fosse rei da história, Ele poderia fazer com que tudo isso fosse dessa forma? Então a história da humanidade é a história de um rei que governa todas as coisas. Então essa é apenas a explicação final. Eu tinha começado pela manhã desse conceito de rei de Deus. Ok? Então vamos continuar. Então o que é o reino de Deus? Diante de tudo isso, o que é que vocês imaginam quando a Bíblia fala do reino de Deus e o reino dos céus? Um de cada vez, essa confusão todinha aí vai falar. O que é que vem à mente, depois de todos esses gráficos que eu mostrei para vocês? O que é o reino de Deus? O que é que essa imagem traz? Governo, há um rei que governa sobre todas as coisas. Então o reino de Deus, o reino dos céus, como Mateus usa, é um tema central nas Escrituras, correto? Sim, toda a Bíblia é a respeito desse reino. Esse termo grego, basileia, tu theou, primariamente tem uma conotação dinâmica. O que é que significa isso? É que tanto pode significar a ideia de Deus como um rei, Deus é um rei, mas também traz a ideia de domínio, de reinado. Então o reino de Deus não aponta tanto para a ideia de um rei fixo, mas um rei que tem domínio, que tem controle sobre absolutamente todas as coisas que acontecem. Essa é a ideia do reino de Deus. Então esse reinado de Deus, em seu sentido mais claro, essa ideia de reinado de Deus, isso tem a ver, ou fala de algo que é territorial, que tem a ver com área, que tem a ver com domínio. Portanto, quando a Bíblia fala e usa esse termo, basileia, tu theou, ou seja, o reino de Deus, geralmente isso significa exatamente o reinado de Deus, ou seja, o domínio de Deus. Deus tem domínio. Essa é a ideia de reino de Deus. Deus tem domínio. Deus domina sobre toda a história. Então, quando se fala de reino de Deus, nós estamos falando a respeito de quem? Do reinado. Não há um rei que não tenha um reinado. E quando a gente pensa em Deus como um rei, o que é que está fora desse reinado de Deus? Você consegue imaginar alguma esfera fora do reinado de Deus? Nada. Mas aqui nós vamos encontrar um conceito importante que eu quero que vocês gravem, é que ainda que o Novo Testamento fale do reinado de Deus, desse reino, ou seja, de que Deus é um rei que Ele reina agora, Deus já reina hoje, a Bíblia também vai falar que Deus vai se tornar rei, no sentido em que ainda dentro desse reino de Deus existe um reino, eu vou explicar depois, parasita, rebelde, e que vai ser destruído para que finalmente Deus torne-se rei de forma plena na consumação. Isso vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, nós vamos chegar agora no momento pleno do reino de Deus, momento final. Deus agora estará reinando sobre todas as coisas. Então Deus é rei, sim, mas o reino de Deus ele é pleno nesse mundo. Em certo sentido, sim, mas em certo sentido ainda existe uma antítese entre luz e trevas, e essa antítese, esse reino parasita do diabo não está desgovernado, e é por isso que nós não falamos em reinos antagônicos, mas no reino de Satanás como sendo um foco de rebelião dentro desse mundo. Nós temos um foco de rebelião, o homem e Satanás rebeldes, nós temos esse foco de rebelião, e esse foco será destruído, e Deus então vai se tornar rei no sentido pleno sobre todas as suas criaturas. Esse reino parasita será expurgado do mundo de Deus, e aí Deus vai se tornar rei sobre todas as coisas de forma plena na consumação. Então a ideia do reino de Deus implica a ideia de um rei criador que domina.
Você não pode pensar em um rei sem domínio, a não ser que sejam os reis modernos, dos governos parlamentaristas da Europa, né? Você vai ter um rei que não manda em nada, quem manda na verdade é o primeiro-ministro. Mas o conceito bíblico de Deus de rei é alguém que está em posição de autoridade suprema, que governa e exerce a sua autoridade real sobre um domínio ou sobre um território. Essa é a ideia de Deus, de rei de Deus. Então, quando você pensar o que é rei de Deus, é a ideia do governo de Deus sobre todas as coisas. Deus reina sobre cada aspecto. Mesmo em meio a um mundo parasita, Deus ainda é o rei. Então, a primeira ideia que vem à nossa mente é que por que Deus é rei? Porque Ele é o Criador. O Criador é o rei. Então, como um Criador, Deus descreve a si mesmo como sendo o rei do universo. Todo o cosmos, todas as suas criaturas estão debaixo do governo de Deus. A gente às vezes pode perguntar assim, por que Deus então permite esse reino parasita? Por que Deus não já destruiu o diabo? Por que Deus não já destruiu, já expurgou o mal nesse mundo? Porque esse não foi o plano dele. Se tivesse sido, ele já teria feito. O plano dele já está registrado nas Escrituras. Nós estamos vivendo agora, nos últimos dias, aguardando o retorno do Senhor Jesus para a consumação. Aí isso vai acontecer. Até lá isso não vai acontecer. Não foi o propósito de Deus ao criar essa história da redenção. Então Deus, ele é descrito como sendo o Criador do universo. Há vários salmos, como o Salmo 93, versículo 2. Vamos ler aí, por favor. Salmo 93. Versículo 2. Diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmiu o mundo que não vacila. Então esse texto dá a ideia de Deus como sendo um rei. Toda a criação faz parte desse reino cósmico. Todas as coisas estão debaixo desse rei. Porque ele criou tudo. Ele não apenas criou, ele governa sobre toda a sua criatura. Mas outra ideia, além de Deus ser o Criador, ele é rei porque ele é Criador, ele criou tudo, é o rei sobre tudo. É que Deus, além de ser um Criador, um rei Criador, ele também é soberano. E o que significa isso? Significa que, como Criador, Deus, toda essa criação está debaixo da autoridade dele. Não apenas aqueles que o servem, mas até mesmo aqueles que não servem estão debaixo da autoridade dele. Essa antítese ela é muito real para nós. Existe uma antítese, conforme Gênesis 3,15 nos fala. O descendente da mulher que viria e os filhos da serpente. Essa é a antítese do mundo, que começou ali, logo quando ela tem dois filhos. Um vai ser crente e outro vai ser ímpio. No capítulo 4 e 5, a descendência de Sete, a descendência de Caim, luz e trevas. E essa antítese permanece até hoje. A igreja e o mundo, luz e trevas. O crente e o descrente, luz e trevas. Essa é a grande antítese que vai percorrendo o mundo. Mas essa antítese, nem a luz, nem as trevas estão fora do domínio soberano de Deus. É por isso que Satanás, ele precisa pedir autorização a Deus. Deus precisa autorizar ele para que ele faça alguma coisa com o Jó. Por quê? Porque ele não tem autonomia. É por isso que Calvino dizia que até o diabo, em alguma circunstância, é um doutor na mão de Deus. Até ele atende em última instância aos desígnios de Deus. Então nada está fora desse Deus soberano. O conceito de soberania é um conceito inerente ao conceito de Criador. Ou seja, o Deus que cria governa sobre a sua criação, sobre tudo.
Deus é rei sobre todas as coisas. E também sobre a sua vida e a minha. Não há pontas soltas. Não há casos. Não há casualidades em nossa vida. Há um Deus que está governando tudo. E às vezes a gente precisa lembrar disso. De que a nossa vida está debaixo da soberania desse Deus. Então, ao planejar a criação, eu quero chamar a sua atenção disso. É interessante. Quando Deus planeja a sua criação para exercer a sua soberania, veja o mundo, você tem um Deus que cria, e aqui você tem a criação. Esse Deus que cria, ele tem um plano glorioso para exercer a sua soberania. E Deus então faz com que essa soberania dele ocorra de acordo com um princípio interessante da soberania e da responsabilidade humana. Deus, ele cria o mundo e as suas criaturas assim. Então, quando você olha a história da Bíblia, e o ensinamento bíblico é um grande mistério. Porque você diz, Deus podia ter feito a gente robô? Poderia, ou não? O Criador faz do jeito que quiser. É feito você pegar uma máquina, um computador, fazer um programa. Eu faço para ele fazer o que ele quiser. Deus poderia ter feito isso. Mas Deus não fez. A Bíblia não fala em determinismo, porque a Bíblia também vai falar da responsabilidade humana de suas criaturas. Então significa que o homem é totalmente autônomo e livre em suas ações? Não, Deus é soberano. Então quer dizer que Deus fica manipulando os homens? Não, o homem age realmente na sua soberania. Quando ele peca, é ele. Então quer dizer que ele age na sua liberdade plena? Não, não existe liberdade plena porque Deus é soberano. Você diz, como é que a gente desmancha assim? Não desmancha. Porque Deus, em sua sabedoria, planejou que fosse assim. E é isso exatamente que as Escrituras vão mostrar: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Esse é um ensino glorioso. Então, Deus é soberano, mas isso não isenta suas criaturas de responsabilidade. Isso é importante nós entendermos porque, por exemplo, Jesus fala, e Pedro diz isso, que o sangue de Jesus foi derramado antes da fundação do mundo. Então isso significa que quando Deus criou Adão, ele já sabia que Adão ia cair ou não? Mas ele só sabia porque ele era onisciente? Por quê? Por que Deus é onisciente? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Deus sabe de tudo? Ele fica com uma bola de cristal adivinhando, um grande adivinhador cósmico. Por que Deus sabe de tudo? Vou fazer uma pergunta a você. Alguma coisa pode acontecer fora do decreto de Deus? Não. Então por isso que ele sabe tudo. Porque nada vai acontecer fora do plano proposto por ele. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, 19 e 20, 1 Pedro, você pode até olhar, ele diz que o sangue de Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E aí você, então quer dizer que Adão era um robozinho que não teve culpa de nada? Não. Culpado. Mas isso, não, também não. Não poderia ser diferente, Adão não pecar, não. Porque Jesus também fala, a Bíblia fala que nós fomos dados a Cristo antes da fundação do mundo. Veja, esse foi o plano de Deus. O rei quis, dentro de sua soberania, fazer com que a sua soberania agisse de acordo com aquilo que a nossa confissão de fé chama de leis secundárias. Para que o homem agisse, obviamente, dentro dessa liberdade mediada, geralmente eu chamo isso, e tomasse decisões.
essa livre agência que o homem tem de agir, de tomar decisões. Mas nada vai fugir ao desígnio soberano de Deus. Nada. Então, a história bíblica, Deus em sua soberania age dessa forma. Então, nós temos a Bíblia falando desse rei soberano, mas que governa sobre criaturas responsáveis. Essa é a mensagem bíblica. A Bíblia vai falar da soberania de Deus, que Ele é totalmente soberano, nada acontece fora do seu controle, tudo está acontecendo como foi planejado. Tem alguns textos bíblicos, eu não vou ler para vocês, mas tem vários textos bíblicos, como Daniel 4,35, que diz que ninguém pode dizer a Deus: o que é que você está fazendo? Quem é que pode dizer? Efésios 1:13 a 14, Romanos 9:11 a 23, Deus amou Jacó, aborreceu e odiou Esaú. Mas a Bíblia também vai falar da responsabilidade humana, criaturas que são responsáveis pelos pecados e pelos seus atos. Nós vemos isso de forma muito clara em Ezequiel 18, quando o pessoal de Israel começou a dizer um ditado, diz assim: o meu pai chupa uva verde e o meu dente é quem bota? Meu pai pecou e eu sou culpado? Eu disse: não. A alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é individual. Então nós vamos ver que todos os atos pecaminosos dos homens serão prestados contas, os bons e os maus. Quando a gente vê lá em João, que diz assim, Jesus disse que guardou os seus e nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Então a gente olha assim, já havia uma determinação de Deus que alguém ia trair. Sim. Mas ai de quem? O traísse. Agora, olha. É exatamente esse grande mistério da soberania e responsabilidade humana. Mas esse Deus soberano, quando Ele criou suas criaturas, Ele fez assim. Por quê? Porque Ele quis. Ele é Deus. Então é isso que a Bíblia nos revela. E isso está revelado nas páginas das Escrituras. Pilatos foi culpado, com certeza. Vai responder por isso. Mas esse reinado de Deus, eu quero entrar nesse outro aspecto importante, esse reinado de Deus, se a gente quisesse ver esse reinado de Deus, onde é que a gente encontraria um padrão desse reino de Deus? O melhor padrão visível para nós seria onde? O Éden, exatamente. Antes da queda, nós podemos ver, porque é lá que nós vemos esse modelo que aponta a ideia de que Deus criando um povo, Adão e Eva, em um lugar. Que lugar é esse? No Éden, sob o governo e a autoridade de Deus. Lá no Éden nós vamos ver a ideia de reino de forma clara. Lá no Éden nós vamos ver isso. Então esse padrão, é interessante, grave bem isso. Esse padrão, ele vai ser reiterado em toda a história da redenção, em toda a história da salvação. Então é possível dizer, quando a gente pensa em reino de Deus, eu estou pensando em quê? Lê aí comigo, negrito aí. Reino de Deus é o quê? O povo de Deus, vivendo em um lugar indicado por Deus, sob o governo e a autoridade de Deus. Isso é reino de Deus. Você vai ter no Éden, o que é o Éden? Vamos pensar no Éden. Tem o povo de Deus, não tinha, só eram dois, mas era o povo, né? Em um lugar indicado por Deus, quem indicou o Éden? Deus. E eles estavam debaixo de quem? Aí o homem peca, pede, Deus chama Abraão, indica o quê? Uma terra. Você vai, por que essa história de terra na Bíblia? Ó, a lógica. Um povo de Deus, Abraão e os descendentes, vivendo em um lugar indicado por Deus, na terra, sob o governo e a autoridade de quem? De Deus. É por isso que Deus chama Israel de reino de sacerdotes.
E hoje a igreja se aplica a gente? Nós somos povo de Deus? E vivemos em um lugar indicado por Deus? Onde? Onde é esse lugar? Vocês pensaram. Sob o governo e autoridade de Deus, como é que se aplica isso na nova aliança? Vou responder depois, tá bom? Então, em toda a história da redenção, a ideia de padrão ou modelo vai ser importante para apontar as realidades gloriosas trazidas por Cristo. Você vai ver que o Éden vai ser o protótipo do reino. Quando você chega no tabernáculo, mas o que é o tabernáculo? Por que tudo aquilo? Por que aquele estadio? Aquilo era um protótipo do céu. Um protótipo do céu. Modelo. Quando Jesus vem, o modelo acabou. Era só um modelo, um esboço. A realidade chegou. Sombra e realidade, profecia e cumprimento. Então toda a história da Bíblia, o reino de Deus é o quê? Qual é o conceito de reino de Deus? Vamos repetir. Primeiro é o quê? O povo de Deus, ideia do povo. Segundo, no lugar apontado de Deus, um lugar. Terceiro, sob a autoridade de Deus, governo. Então, quais são os três conceitos fundamentais para o reino de Deus? Povo, lugar, governo. Essa é a essência de toda a mensagem bíblica na história da redenção. Agora deixa eu mostrar isso de forma mais gráfica para vocês. Preste atenção nesse gráfico agora, ok? Então, qual é a ideia? O povo de Deus, no lugar apontado por Deus, sob a autoridade ou governo de Deus. Aí você tem um padrão do reino. Onde é que está o padrão do reino? No Éden. Deus é como um rei, não tem mediador. Deus se relaciona diretamente com o homem. Deus lhe dá ordenanças da criação. Ensina a ele que o tempo é dele, o dia do Senhor. Ensina que ele é um mordomo, tudo é criado por Deus. Lhe dá a família, esposo e esposa. Lhe ensina sobre a santidade, ele não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos essa ideia de forma plena, perfeita, ou seja, o reino é estabelecido. No Éden, ali nós vemos essa ideia, o povo de Deus, vivendo no lugar apontado por Deus, vivendo debaixo da autoridade de Deus, em santidade plena. É o modelo, o padrão do reino. Aí nós temos a queda, o pecado, muda tudo. Depois eu vou explicar por que amanhã, por que muda tudo isso, a queda. E mesmo depois da queda, o que é que Deus faz? Deus então faz a promessa do rei. E onde é que está essa promessa do rei? O descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse descendente vai vir salvar um povo. Deus vai começar uma história da salvação, mas vai haver também o que na humanidade? Uma antítese. O que é uma antítese? Luz e trevas. O povo eleito e os não eleitos. É por isso que toda a história da Bíblia é a história da eleição. Deus chama Israel e não chama outras nações. Então nós vamos ver nessa história da eleição que vai culminar, obviamente, com a entrada também dos gentios. Mas essa antítese é muito clara, luz e trevas. E essa antítese é interessante porque ela se dá mesmo no meio do povo que nominalmente se diz povo de Deus. Grave isso. Israel saiu quase 1 milhão de pessoas lá do Egito. Entraram quantos? 2. Jesus chama 12 discípulos. Um ele diz que é o quê? Diabo. Na igreja tem muita gente, mas todo mundo é crente? Não. Tem antítese. Não há nenhum reino perfeito nesse mundo sem antítese. As trevas
O joio e o trigo, lembra daquela parábola que Jesus contou? Eles estão juntos sempre. Pode até se parecer, mas a antítese vai estar presente. E essa antítese não é uma coisa longe, não. Ela pode acontecer em casa. Alguém lembra de antítese em casa? Alguma personagem bíblica? Adão e Eva, Caim e Abel, os filhos, um crente e outro ímpio. Esaú e Jacó, veja que antítese. Antítese. Nós sempre vamos vendo essa antítese se desenvolver. E quando é que essa antítese vai acabar no mundo? Quando Jesus voltar. Então aqui nós temos a promessa do rei. E aí nós temos primeiro o reino preparado. Como é que o reino é preparado? Com Noé. Deus precisava preparar um lugar onde esse reinado dele vai se desenvolver, mesmo em humanidade caída. Nós temos a aliança da preservação. E qual o glorioso ato redentivo de Deus em salvar o seu povo? É o que? O dilúvio. Esse é o ato redentivo. Deus salva o seu povo. Então, quando Deus salva Noé, o que é que nós temos? Noé era o que naquela arca? O povo de Deus. Vamos pensar, Noé era o que? O povo de Deus, no lugar apontado por Deus, dentro da arca, sob a autoridade de Deus. Ali nós temos. Depois desse reino é prometido a Abraão. Qual o ato redentivo? A justiça da fé. Deus salvando Abraão, prometendo uma terra, uma descendência. Mais uma vez, o povo de Deus, no lugar apontado por Deus, sob a autoridade de Deus. E aí nós temos o reino que é demonstrado. O que significa isso? É que quando o povo se torna uma nação, Deus faz um protótipo desse reino, parecido com o Éden, porque Deus estabelece leis e mais leis para o povo. Porém, esse povo agora tem o germe do seu pecado e sempre é um povo duro. Mas não é porque o povo de Israel era duro, porque todo pecador, meus irmãos, é o quê? É duro. Diz, que povo ruim era aquele? Você não conhece os de hoje. Pecador é de dura cerviz. E é por isso que Israel vai falhando em realizar o seu propósito, né, de ser realmente um povo de Deus. E aí nós temos um reino que é pré-anunciado. Deus agora pré-anuncia através de Davi e Salomão, e sobretudo através de vários profetas. Depois de Davi nós temos vários profetas, onde todo o foco agora é o rei que vai vir. Toda a mensagem é nesse rei. Toda a mensagem é nesse rei. E aí finalmente o que acontece? Jesus vem, o reino chega. Então quando Jesus chega, qual é a primeira mensagem que ele diz? O reino chegou. Aquilo lá de Gênesis 3,15, o reino foi preparado, o reino é prometido, o reino é demonstrado, mas agora o reino chega. Através da sua vida, morte e ressurreição, o reino chegou. E nós estamos vivendo nessa era agora, debaixo desse governo de Cristo. O que é a igreja? O povo de Deus. Qual é o lugar apontado por Deus hoje na nova aliança? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. É quando nós estamos reunidos, é o lugar de Deus. Não mais uma terra, porque nós somos templos do Espírito. E devemos viver debaixo do quê? Da autoridade de Cristo, do Reino. E aí vai ter o reino que vai ser consumado na segunda vinda de Cristo, o retorno de Jesus. Então, quando Jesus voltar, expurgar toda a maldade do mundo, nós vamos ter um Éden muito melhorado não, muito mais glorioso. E o que é que vai acontecer agora quando Jesus voltar pela segunda vez? O povo de Deus, aonde? No lugar apontado por Deus. Que lugar é esse?
novos céus e nova terra onde habita a justiça, vividos fazendo o que lá? Sob a autoridade e governo de Cristo para todos sempre. Então toda a história da Bíblia é a história de quê? Da redenção. Desde o protótipo Éden até a queda e até culminar na eternidade. É a história do quê? Do povo de Deus no lugar apontado por Deus sob o governo e a autoridade de Deus. Essa é a história gloriosa. Então quais são as implicações para nós a respeito disso? Isso nos ajuda a ler a Bíblia. Olha para esse gráfico aqui. O que você está vendo em azul faz parte de quê? Do Antigo Testamento. O reino que é estabelecido no Éden e o reino que é prometido. Todo o Antigo Testamento está falando de Cristo que vai vir. E a parte aí de vermelho, onde é que faz isso na Bíblia? Onde é que nós encontramos? No Novo Testamento. O reino que é chegado, e agora nós estamos aguardando a consumação desse reino. O Novo Testamento ele apenas vai prometer esse reino glorioso. Alguma pergunta desse gráfico? Alguma dúvida? Não? Então vamos finalizar com as implicações. Quais são as implicações disso? Não é? Quais são as implicações disso para nós, irmãos? Primeiro, o conceito de Deus, ele precisa ser redimensionado. Se nós pensamos em um Deus impotente na história, ou se nós tivermos aquele conceito humanista de um Deus que está distante da realidade, da sociedade, a gente está falando de política, e alguém diz, não fale de religião, ou seja, deixa Deus fora de tudo. Se esse é o seu conceito de Deus, você não conhece o Deus das Escrituras. O Deus da Bíblia é aquele que governa sobre todas as coisas, não há acaso. É um Deus que realmente tem domínio sobre todas as coisas. Então nós precisamos redimensionar o conceito de Deus. Segundo, o conceito de história. Se o nosso conceito de história é aquela que é centrada no homem, e onde Deus está fora, nós precisamos restabelecer a centralidade de Deus e o propósito da história. E é por isso que nós temos que ensinar a história aos nossos filhos de uma forma diferente. Se você é um pai que tem filho que está na primeira, segunda, quarta série, e você está contente com a história que ele está aprendendo, a forma que ele está aprendendo, você não aprendeu nada sobre o reino de Deus. Porque o seu filho precisa aprender história dentro dessa perspectiva. Quando ele estiver aprendendo sobre os impérios, você precisa situar dentro dessa história da Bíblia. Quando ele estiver aprendendo sobre religiões, você tem que ensinar ele por que o homem cria essas religiões falsas. Ou seja, você precisa situar, quando ele estiver estudando geografia, você precisa mostrar essa gloriosa geografia de Deus, da terra. Eu preciso explicar ao seu filho isso. Quando ele estiver estudando matemática, você precisa falar da perfeição desse Deus Criador. Quando ele estiver estudando biologia, você precisa fazer ele enxergar a perfeição desse rei em criar o homem em todas as coisas. Porque os nossos filhos e nós temos um germe humanista nas nossas veias. Porque nós perdemos completamente o senso de Deus governando a história. E é por isso que nós precisamos de escolas cristãs, para ensinarmos a verdadeira história aos nossos filhos. Nós vamos discutir a história da humanidade, mas dentro de uma outra perspectiva. Nós vamos ver a maldade humana, o que os homens fizeram em nome de Deus, de forma errada, em nome da religião, sim. Mas isso acontece, e aí eu vou explicar ao meu filho, é a antítese. Mesmo muitas vezes, entre aqueles que se dizem crentes, como dentro do cristianismo, vai existir o falso e o verdadeiro. Qual foi a história de Israel? Eu vou poder explicar a história ao meu filho. Segundo, nós temos que redescobrir esse conceito das Escrituras.
Nós temos que entender a Bíblia dentro desse arcabouço, desse glorioso plano centrado em Deus. Como eu disse, 80% dos crentes são analfabetos teológicos funcionais. Eles não conhecem as Escrituras, não entendem a história da Bíblia, não entendem a unidade da Bíblia, como essa história é gloriosa. Então nós temos que redescobrir, quando você for ler a sua Bíblia, começar a pensar, raciocinar, em que momento, em que estágio da história da redenção eu estou, em que momento do reino de Deus. Temos que redescobrir isso. Conceito de evangelho. Nós temos que aprender ou redescobrir a glória desse evangelho centrado em Deus e não no homem. Essa é a lástima dos nossos dias. É o evangelho que é centrado no homem, para agradar pessoas ou para não desagradá-las. O verdadeiro evangelho é centrado em Deus, no povo de Deus, no que vive no lugar apontado por Deus para adorá-lo e servi-lo, e vive debaixo da autoridade de quem? De Deus e da sua palavra. Nós temos que começar a pregar o evangelho que tem a ver não apenas com salvação, dizendo ao pecador levante a mão, mas tem a ver com adoração, submissão, serviço a Deus. Então nós estamos vivendo uma geração de crentes que as pessoas, elas dizem assim, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de igreja. Não é possível. Não dá. Porque foi o rei que planejou essa igreja. E Cristo diz assim, a minha igreja. Eu não posso amar o rei e não amar sua noiva. Eu não posso estar falando mal da noiva na frente do rei. Eu sei que existe antítese da noiva. Eu sei que a noiva não é perfeita, mas aos olhos dele é, sem ruga e sem mancha. A verdadeira, aqueles crentes verdadeiros que estão dentro da noiva. Então eu preciso começar a pregar o evangelho, não é aquele evangelho do homem, mas o evangelho que não apenas ensina a boa nova de salvação, mas que ensina sobre adoração, submissão e serviço, que é o que a nossa geração perdeu. Nós não ensinamos muitas vezes os nossos filhos, e nós nem mesmo temos essa disponibilidade de servir a Deus, dedicar a nossa vida a Cristo. Isso também vai mudar a nossa cosmovisão. Ou seja, a ideia de Deus como rei, Deus sendo o centro de tudo, tem implicações na nossa vida pessoal, familiar, em todas as áreas da sociedade. Tudo tem a ver com Deus. Porque Deus está sobre todas as coisas. Porque eu estou debaixo, todos nós, desse reino glorioso de Deus. Essas são apenas algumas implicações práticas que nós vimos e que nós podemos elencar no conceito de reino de Deus. Alguém teria outras implicações ou algo a perguntar também? Eu queria perguntar Sim. em Gênesis 3,15, ele traz duas figuras da parte extrema do ser humano, a cabeça e o calcanhar. Sim. Por que foi designado a cabeça para o Satanás e o calcanhar ao homem? E por que pedir o calcanhar? Acho que a ideia do calcanhar, na verdade, se refere a Cristo, né? É a ideia de que Cristo vai esmagar a cabeça da serpente, no caso de Satanás. Essa é a ideia, gente. A metáfora é que Satanás ele vai ser esmagado na cabeça, mas aquele que vai esmagar a serpente, ele precisa ter o seu calcanhar ferido por ela. O seu calcanhar ferido. Então, de alguma forma, quando Jesus vem, ele mesmo diz assim, eu vi Satanás caindo. E Paulo vai dizer que Deus expôs ao desprezo de Satanás na cruz do Calvário. Ali foi o primeiro golpe na cabeça. Ali começou a derrocada de Satanás, o reino das trevas. E esse golpe final, obviamente, vai ser na segunda vinda do Senhor. Mas, para esmagar a cabeça, ele precisa derramar o seu sangue. Observe que o texto de Gênesis fala o descendente da mulher, né? Porque está no. Aí você diz, mas por que não fala os descendentes? Porque implicitamente indica a ideia de o descendente.
o Messias. Então, quando Deus chama Abraão, quando você lê o Antigo Testamento, é interessante. Por que tem tanta genealogia? Já viu isso? Pastor, que coisa chata ler genealogia na Bíblia, genealogia, fulano gerou. Porque toda mensagem do Antigo Testamento caminha com a ideia de quem? Do descendente. Essa é a mensagem do Antigo Testamento. Um descendente, e vem outro, até chegar em quem? Em Cristo. O descendente. É por isso que Mateus diz que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi. Mateus começa o seu evangelho com a genealogia para dizer assim, chegou. Era esse, ó, o descendente, tanto de Abraão como aquele lá de Davi. É por isso que Jesus era filho de Abraão, filho de Davi. E essa antítese significaria esse período, essa passagem. Essa antítese tem a ver com o sangue que seria derramado, mas essa antítese tem a ver com aquilo que fala entre o descendente da mulher e os descendentes da serpente. Quem é o descendente da serpente? As cobrinhas? Obviamente não. O descendente da serpente? Quem é o descendente da serpente? Eu vou perguntar a você. Quem é? Quem são? Todo mundo que nasce o quê? Descendente da serpente. E como é que alguém deixa de ser descendente da serpente? Sendo salvo pelo Evangelho. E o que é ser descendente da serpente? É ser tão rebelde quanto Satanás é de se opor a esse rei, é de não querer servir a esse rei. E é isso que nós vamos ver exatamente amanhã, um pouco mais. Eu vou trouxe alguns gráficos também para ilustrar isso para vocês. Mais alguma pergunta, irmãos? O tabernáculo começou na saída. Tabernáculo. Na saída foi até quando Davi Salomão. E foi até Salomão construir o templo, exatamente. Agora deixa eu dizer uma coisa interessante. Veja como tudo faz sentido na Bíblia. Quando Deus expulsa o homem do Éden, Deus coloca os querubins na banda oriental, não é isso? Não é oriental? Veja isso, né? Na Oriente. E expulsando, 3:24, o homem colocou o querubim ao oriente do jardim do Éden. E o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi expulso, não podia voltar para a presença de Deus. Então ali no Oriente, voltado para o Oriente, naquela não entra. Aí quando Deus constrói o tabernáculo, é interessante. Onde era a entrada? Para que lugar era voltada a entrada do tabernáculo? Que lugar vocês imaginam que era? Para o Oriente. Então, de alguma forma, Deus está providenciando o homem agora uma entrada na presença dele, agora com sangue, com sacrifício. E aí o homem tem vários estágios até chegar no Santo dos Santos, para implicar que esse rei é santíssimo. Mas, mais uma vez, Deus está providenciando o quê? Aquilo que o pecado fez em separar o homem de Deus, do Éden, afastá-lo da presença de Deus. Deus agora providencia no tabernáculo uma entrada. Uma entrada toda. Tudo na Bíblia faz sentido. Tudo. É assim que nós temos que ver. Mais alguma pergunta, dúvida? Se não tem, então nós vamos finalizar com oração. E amanhã eu vou continuar falando a respeito desse assunto do Reino de Deus. Amanhã nós vamos ter o culto normal pela manhã, depois vamos ter o estudo bíblico. Então vai ter um culto normal, eu vou pregar em um assunto referente ao Reino de Deus, e em seguida nós vamos ter um estudo continuando ainda falando sobre o Reino de Deus. Isso é um assunto que daria, eu vou falar 2 meses para vocês, com certeza. Estou tentando sintetizar o máximo para ver se a gente consegue 4, 5 vezes falar, porque é um assunto realmente muito, muito glorioso, que nos ajuda a entender de fato toda a história bíblica. Vamos finalizar. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus,
Obrigado pela beleza da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és o Rei sobre todas as coisas. Não há outro como o Senhor. Agora nos abençoa, nos guarda, nos dirige em todas as coisas. Essa é a nossa oração. Nos dá um restante de noite abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos só repetir aqui, ó.